Amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Eliane e no meu canal vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, fique comigo. Bem, hoje eu vou falar de El Greco, um dos grandes pintores da história da arte. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Gente, faça um comentário aqui embaixo, diga se você gostou, por que gostou. Se você não gostou, também fale por que não, é importante para mim. E inscreva-se no meu canal. Bom, El Greco, né, ele nasceu na ilha grega de Creta, né, o nome dele é Domênicos Theotokopoulos, né, não sei se eu estou dizendo certo o nome, em grego, né, mas ele ficou conhecido como El Greco, quer dizer, o grego, né. Nasceu na ilha de Creta, que na época, né, ele nasceu em 1541, e neste período, a ilha de Creta era um protetorado de Veneza, né? O pai dele tinha uma vida abastada, tudo porque o pai dele era coletor de impostos, né? É de uma família católica, ele estudou em colégio de frades, possivelmente porque a vida particular do El Greco tem muitas coisas nebulosas, né? Mas ele estudou no colégio de frades, mas ninguém sabe se foi um colégio franciscano. Isso é bem possível, porque ele tinha uma predileção pela figura de São Francisco de Assis e ele pintou várias vezes o santo, né? A educação artística dele, ele fez na escola, né, artística de Cretense. Nessa escola, a maioria dos artistas faziam quadros bizantinos, né, religiosos, né? Porque havia uma grande demanda, inclusive em Veneza, por esses quadros, né, do estilo bizantino, que, na verdade, é um estilo que influenciou muito o El Greco. No decorrer da vida artística dele, nós vamos notar isto, né? Porque o estilo bizantino é um estilo que as figuras são alongadas, né? Chega a ser, não tem assim umas proporções humanas, né? São alongadas, né? E também tem muito dourado, né? Ele, com 25 anos, ele foi para Veneza, porque ele queria se lançar como artista, né? Naquele período, os artistas ganhavam bem e tudo, né? Então ele foi para Veneza, né? Lá ele estudou com o maneirista Tiziano, né? Tiziano era um dos grandes maneiristas da época, né? E o que é maneirismo? Maneirismo é um estilo, né, artístico, principalmente da pintura, que significava um estilo elegante, sinuoso, né? E um dos primeiros trabalhos conhecidos de El Greco foi esse que nós estamos vendo, que é Jesus expulsando os vendilhões do templo. Nesse trabalho nós vemos o estilo da arte veneziana, tanto nas cores como na divisão do espaço, né? E é muito lindo esse trabalho, né? Mas depois, né, ele foi para Roma, né, a convite do cardeal Farnese, né? Ele morou, inclusive, no palácio desse cardeal, né? Porque esse cardeal tinha vários pintores que moravam ali, né? E ele começou a estudar as pinturas do teto da Capela Sistina, as pinturas de Michelangelo, né? Esse período, né, que nós estamos conhecendo agora, era um período da Contra-Reforma, né? Era um período que havia a igreja tinha a Inquisição, era muito fechada, né? Contra-Reforma foi a reação da igreja à Reforma, que foi, né, a fundação por Lutero, um frade alemão, né, que era católico, mas se indispôs com a igreja católica, não quis seguir certos ritos e tudo, né? Então ele fundou as igrejas protestantes, né? Então isso foi a reforma, né? E a contra-reforma foi a reação da igreja católica a essa história, né? Então nesse período tinha, como eu falei, voltou a Inquisição, havia muito fechamento, uma ideologia bem fechada, né? E o Michelangelo, em Roma, né, ele copiava as pinturas, né, da Capela Sistina e tudo. E Michelangelo, em Roma, entre os artistas, era quase venerado, né? Ele era escultor, poeta, era considerado o maior do mundo, né? Era quase venerado. E havia nessa época, né, porque as pinturas da Capela Sistina têm muita nudez, né? E havia nessa época grupos de fanáticos, né, que falaram para o Papa Pio V daquela época, né, que deveria ser destruída aquelas pinturas para fazer uma coisa mais decente, né, por causa da nudez, né?
E o El Greco, sabendo disso, né, se ofereceu, né, para refazer aquela pintura, né, com decência e honestidade e com o mesmo valor artístico, né? Então, isso soou muito mal entre os outros pintores, né? Porque ele estava querendo se comparar com Michelangelo, né? Soou como uma blasfêmia, né? Então ele teve que sair de Roma porque ele percebeu que ali não ia ter muita aceitação. Então ele foi para a Espanha, né? Para a Espanha ele foi porque na Espanha tinha um grande mecenas que é o rei Filipe II, né? Que inclusive nesse momento estava construindo um mosteiro enorme. Na época foi uma das maiores construções da época, né? O mosteiro do Escorial em Madrid. E ele precisava de muitos pintores para decorar. E vários pintores foram para lá, né? Para Madrid. Então ele pintou para o rei Filipe II o Sonho de Filipe II, né? Nesse quadro que nós estamos vendo, né? Esse quadro é interessante, que é dividido em terra, inferno e céu, né? No quadro no centro nós temos o Papa Pio V, né? Temos também o próprio Filipe II e outros personagens da corte. Estão todos olhando para o céu. No céu, né? Com aquele dourado bonito, né? Que lembra muito o bizantino, tem as letras da inicial da palavra de Cristo, né? Do nome de Cristo, né? E do lado desse grupo de pessoas que estão na Terra, né? Está uma gruta ali que significa o inferno, com seres completamente estranhos, né? E no fundo, como o estilo do El Greco, são a iluminação e também nuvens escuras, né? As cores também dos personagens do céu e tudo mais, tem cores cítricas, né? Isso é o estilo de El Greco. Depois, ele pintou, por encomenda também de Filipe II, né? O Martírio de São Maurício. Bom, mas esse quadro não agradou Filipe II, que com isso nunca mais ele encomendou nada para o El Greco. Então ele foi para Toledo. A Toledo é uma cidade cosmopolita, né? Tinha muitas pessoas e tudo mais, era bastante progressista, né? E ele foi, né, a pedido, né, do cônego Diego Castillo, né? Esse cônego queria que ele fizesse uma decoração do retábulo, né, para a igreja de São Domingo de Antígua, em Toledo. Então ele fez a Ascensão e a Santíssima Trindade, que nós estamos vendo, né? Muito bonito e tudo, né? Em Toledo ele se deu muito bem, né? E ele fez vários retratos. Ele fazia uns retratos em que procurava colocar a expressão da pessoa, como nós estamos vendo aí, né? A expressão, e procurava colocar um pouco a personalidade, né? Depois ele foi sendo muito bem aceito em Toledo. Ele fez então a grande obra-prima dele, né? Que foi o Enterro do Conde de Orgaz, né? Que nós estamos vendo aí. É um quadro muito grande, de 4,30 metros por 3,60 metros, né? E nesse quadro nós temos uma cena, né? Que nós temos o enterro do conde na terra, né? E temos o céu em cima, né? No enterro, ele ali colocou dois santos da igreja, que é Santo Agostinho e Santo Estevão, fazendo o sepultamento do conde, né? Que aquilo representava que o conde era uma pessoa tão cristã e tão boa que um milagre acontece e os santos aparecem para fazer o sepultamento dele. Tem também, ao redor nós temos os personagens da corte, também os fidalgos, né? Temos o céu, né? Com aquele esplendor todo que o Greco faz, né? Recebendo um glorioso alma do conde, né? Os personagens, cada vez mais, o El Greco foi fazendo os personagens mais deformados, né? Alongados, e que pareciam chamas flutuando, né? Isso era o estilo dele, né? E a luz também, ele colocava muito dourado, muita luz também. E, como eu falei também, escuro também o céu, né? Com cenas de nuvens tenebrosas que pareciam um ambiente sobrenatural. O último quadro de El Greco, né, foi esse que nós estamos vendo, que é Laoconte e seus filhos, né? Nesse quadro, é o primeiro quadro que ele
aborda um tema profano, né? Que é da mitologia grega, de Laoconte e seus filhos, né? Aí, inclusive, o Laoconte a figura deles estão bastante retorcidas, né? E no fundo, né? Nós temos a cidade de Toledo, que está muito bonita também. O Greco, como se deu muito bem em Toledo, né? Ele nunca saiu de lá, morreu em 1614. E sobre a vida pessoal dele, né? Nós temos muito pouco, se sabe muito pouco. Só que ele teve um filho, né? Um único filho chamado Jorge Manuel. Bem, amigos, o Greco, depois de que morreu e tudo, não houve na época dele nenhuma repercussão, ninguém copiou ele, né? Mas na época do modernismo, dos cubismo e tudo mais, descobriram, né, um estilo muito pessoal de El Greco, né? E muitos artistas se inspiraram, né, no El Greco, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos. Muito obrigada por sua atenção.